Bom, pensar na formação do sindicato e motivação é sempre interessante, é um exercício de memória, né? Ah, a categoria aqui na região teve duas tentativas antes da tentativa exitosa que foi o Simples ABC. Duas tentativas. E quando a gente começou, muita gente achava que não viraria o Simples. E acabamos virando. Então, tinha essa coisa. Agora, o que motivou é o seguinte, a categoria não tinha nenhum direito, né? Eu trabalhava em janeiro, a gente tinha a segunda época em janeiro, não tinha recesso. Férias, as férias nossas não eram garantidas no meio do ano, as nossas férias eram... A escola tal era 15 dias no começo, a escola qual era 15 dias no fim. As pessoas não tinham férias no meio do ano. Então, essas dificuldades é que acabaram, né, fazendo a gente pensar no sindicato. Eu venho do movimento estudantil. No movimento estudantil a gente defendia, né, o estudante, né, quer dizer, o direito de se formar, o direito de... Enfim, e quando a gente vem para o sindicato é a mesma coisa, né? Ele vai defender a categoria dos professores do ensino privado. E os problemas eram inúmeros. Meu primeiro emprego, eu fui demitido em dezembro e não recebi em janeiro. E era comum demitir no final do ano, né? Acabava as provas, você era demitido, não recebia mais e só começava a trabalhar só começava a ganhar mesmo a partir de fevereiro, quando você começava o ano seguinte. Então, os direitos eram muito ruins, muito difusos, né? Muito ausentes. A hora-aula era péssima, né? O sistema de hora-aula não tinha uma uniformidade. Você ganhava a hora-aula, às vezes tinha escola que pagava 5 semanas, tinha escolas que pagavam só a aula dada, que era a maioria. Então, tudo isso a gente foi uniformizando. Então, o sindicato dos professores vem nesse contexto, né? A minha militância, particularmente, só para resumir, a gente militava na oposição em São Paulo, né? A atual diretoria de São Paulo, ela é herdeira da oposição. Ela era oposição lá atrás, no Simples São Paulo, e nós no ABC não tínhamos sindicato. Então nós aqui tínhamos uma federação que representava muito mal a gente. Cobrava 2 taxas de 5% por ano, tá bem? Não cuidava dos nossos direitos e mais um dia de salário, um dia de trabalho, que era o imposto sindical. E não fazia nada. Então o sindicato foi essa necessidade, veio para responder isso, para cuidar dos direitos da categoria. E aquela história, que se os professores vão pagar o assistencial, que seja com a diretoria que esteja cuidando dos interesses da categoria dos professores de escola privada do ABC. O sindicato, quando começa, a gente, lógico, não tem sede, a gente começa numa sede emprestada junto com a POSP. Nós tínhamos a POSP aqui em Santo André, a subsede da POSP de Santo André, ficava aqui no centro, e lá tínhamos nós, a POSP, o Simples ABC e, um pouquinho depois, a CUT ABC. Então, era um local que congregava 3 entidades, tinha 3 saletas lá e um espaço amplo para poder fazer assembleias, que foi onde a gente começou. A POSP já existia, mas a POSP é interessante o contexto. A POSP tinha acabado de ser retomada, né, porque o pessoal estava na mão dos pelegos de direita. Aí tinha uma chapa de esquerda que tinha acabado de retomar. Então a POSP estava a todo vapor. Os professores de ensino privado, tinha o professor Túlio, que era uma pessoa famosa entre os professores, né, que também era professor da escola privada. Na nossa assembleia foi bem votado, né? Eu tive tanto voto quanto o Túlio, né? E o Túlio abriu mão de ser o primeiro presidente do sindicato, que na verdade não era sindicato naquela época, era associação pré-sindical, e acabou me indicando, né? Então a gente nasceu, tinha um casamento do movimento dos professores da educação pública, tá? Com o pessoal da educação privada. O Heródoto, que hoje está no canal, está na TV Record, o Heródoto era chefe da chave da oposição, ele era o presidente da oposição, ele era professor de história do Objetivo. E a vida dele mudou completamente quando a oposição perdeu a eleição
perdeu a eleição e o Elton acabou surgindo a oportunidade, foi pro rádio, e saiu, descolou da categoria. Mas é uma época que tem um movimento de professores forte, bastante interessante, no público e também no privado, né? No privado foi a gente, eu posso dizer que a gente, mas a oposição tirou o sindicato na mão dos pelegos. Foi o grupo que assentou, um pedaço da oposição perdeu, porque a oposição se dividiu, uma parte dela entrou, se associou com o pelego e ganhou a eleição, e a outra parte perdeu a eleição. Mas essa parte da oposição que se associou, no primeiro momento, fez o que a gente chama de entrismo, essa turma, hoje é que dirige o sindicato, né? Porque no ano seguinte, eles fizeram de vez, expulsaram os pelegos do sindicato, ficou só essa turma que é o Celso, o Luiz Antônio e companhia bela. Bom, eu apareço no mundo sindical nos anos 90, né? Eu comecei a dar aula em 1990. Tinha uma coisa na época que era uma categoria professor-aluno. Naquele momento você não precisava ser formado ainda, mas já podia dar aula. Então eu não estava nem formada. E eu vim para dar aula aqui no ABC, eu morava em São Paulo ainda, na Zona Leste, e vim dar aulas em Santo André e São Bernardo. E tinha aquela coisa, era uma época interessante, porque tinha muito movimento grevista. Então, quando eu chego, é um momento de greve dos professores da educação privada. Olha que interessante. A educação básica estava num movimento de greve. E eu vim para uma grande rede, para dar aula numa grande rede, e o primeiro dia que eu chego já era uma assembleia de ponto abonado, era uma coisa assim, eu achei aquilo interessantíssimo. E a diretoria do Simpro sempre foi muito presente e sempre muito de portas abertas. Então, mesmo após esses tumultos que nós tínhamos, né, na categoria, nós éramos convidadas para participar das reuniões de diretoria. Tinha um momento em que as reuniões eram abertas e até era uma coisa que eu comentava, que era uma coisa interessante, as pessoas queriam fazer parte do sindicato porque era muito legal. Porque tinha uma conjuntura que favorecia isso e porque as pessoas eram bacanas, era uma convivência extremamente interessante. Mas, naquele momento, não tinha eleição, né? Não era um momento de eleição, isso ia levar bastante tempo. E aí, depois de algum tempo, 1 ano ou 2, eu fui eleita naquilo que a gente chamava de delegado sindical. Então, eu era representante da escola, mas não ficava no sindicato, eu ficava na escola e fazia aquela conexão entre a escola e o Simpro. E depois, eu acho que eu fui a única pessoa que passou nessa situação. A gente tinha a nossa federação já, né? Aí quando cheguei em 1995 já existia a FEPESP, já tinha a nossa federação. E eu fui para um congresso eleitoral da FEPESP como diretora de base, porque a gente convivia ali todo mundo junto. E eu fui para o congresso. E no congresso, meio sem planejar, eu entrei na chapa. Então primeiro eu fui diretora da diretoria plena, na verdade, da federação, da FEPESP, antes de chegar no Simpro ABC. Então na verdade, acho que foi em 94 que eu entro na diretoria da FEPESP. Então eu comecei na segunda instância, né? E aí em 95 era a eleição para o Simpro ABC. Aí eu já era da FEPESP, aí eu vim para a diretoria plena do Simpro ABC. Então a minha trajetória é diferente das outras pessoas, né? Eu fui delegada, o que era normal, e aí eu fui para a FEPESP e depois eu vim para o Simpro. Aproveitando o gancho da FEPESP, a FEPESP foi formada, o Simpro ABC foi um dos fundadores da FEPESP. Eram 5 sindicatos, a ABC era um deles, o Simpro da capital era outro, Campinas, Osasco e Santos. Santos, Eram esses 5 sindicatos que formaram a FEPESP. E é interessante que é uma conjuntura lá atrás totalmente diferente da atual. Nós temos uma direita raivosa, né? Naquele período não existia direita raivosa, a ditadura tinha acabado, em 85 foi o último governo de militar, embora as eleições só vieram mais tarde, mas a conjuntura era muito favorável, as pessoas se sentiam muito bem em estar participando e dando seus pitacos em tudo quanto que é projeto.
Então, ser participativo era uma coisa muito boa para as pessoas, né? Então, a gente agregava muita gente. Então, o sindicato fazia reuniões que mostra, ele lembrou da reunião, as reuniões de Ponta Bonada enchiam o sindicato metalúrgico, eram 200, 300 pessoas. Coisa que hoje a gente só consegue fazer com metade dessas pessoas. Não junta mais tanta gente assim. Porque a conjuntura lá de trás da formação do sindicato era muito favorável, as pessoas estavam com muita vontade de participar, de mudar, de melhorar as coisas, porque a ditadura militar era um desastre a ser superado, né? E quando acabasse a ditadura militar, a gente imaginava que o mundo ia ser muito melhor. E todo mundo estava trabalhando por esse mundo melhor. Passado bastante tempo, né, ninguém da minha época conseguiria imaginar que nós teríamos gente, sei lá, 20% da população hoje, que é saudosista da ditadura militar. Já um ex-presidente, que agora deve ser preso, eu espero, né, que defende a ditadura militar, defende tortura, né, e absurdamente se diz cristão, né, sendo que Cristo foi um profeta que morreu sob tortura, porque a cruz é uma das torturas mais terríveis que existe, né? Então, você consegue imaginar essa extrema-direita hoje defendendo a ditadura, defendendo tortura, coisas que não existiam quando a gente começa o sindicato, estava todo mundo pensando num mundo melhor, na democracia, ninguém sonhava em que pudesse vir, ninguém tinha esse pesadelo que é a extrema-direita. Hoje a gente vive uma coisa que é o pesadelo da extrema-direita, que de fato sempre uma ameaça, né, para o futuro da humanidade. E eu fico pensando assim, Zé, na questão do Simpro-ABC, né? Nós aqui, a nossa entidade. Como o Simpro-ABC sempre foi, ao mesmo tempo que é uma categoria mais localizada, na região do ABC, né? Uma extensão não tão grande, mas como o Simpro-ABC sempre foi gigante. A gente estava falando da federação e você falou que o início da FEPESP eram 5 sindicatos. Hoje são 27, né? E desses 5 sindicatos, um deles era o Simpro-ABC. Então o Simpro-ABC formou não só a si mesmo, como formou uma federação. E num tempo muito curto, uma confederação que é nacional. Então a gente ajudou a construir, sempre fez parte da entidade de segunda instância, da entidade de terceira instância. Então o Simpro-ABC sempre teve o seu nome, não só na nossa região, mas em nível estadual e em nível nacional. Eu acho que isso mostra a grandeza de um trabalho que foi construído historicamente, que foi construído de uma forma bonita, porque naquele momento também era uma gente que vinha de uma ditadura, vinha da tortura, vinha das mazelas. Acho que todo mundo ali naquele momento, se não sofreu na pele a ditadura, viu isso acontecer, né? Então, a gente quando era criança, a gente sabia de amigos que os pais tinham sido torturados, mortos, estavam desaparecidos. Eu na escola, eu tinha amigos que eram refugiados, que estavam vindo de outros locais, eles não podiam nem contar de onde eles vinham. Então isso era muito presente nas nossas vidas, né? E essa geração tão calejada, tão doída, tão sofrida, chega num dado momento, num momento profissional, em que não só constrói a sua carreira, a sua profissão, mas constrói formas de mobilização, entidades de mobilização, movimentos que mudaram a história da nossa região e interferiram na política educacional do país todo de alguma maneira, né? Então eu acho que o Simpro-ABC tem uma história muito bonita, essa gente calejada que com muita alegria construiu esse movimento, porque como eu disse, era gostoso participar do Simpro, isso chamava atenção, tinha briga para entrar no sindicato, se tinha vaga, se não tinha vaga, porque era tudo muito interessante, era aquela coisa que fervia, que a gente tinha vontade de viver, tinha vontade de vencer, tinha vontade de trazer direitos para todo mundo, tinha um fôlego maravilhoso. Eu acho que isso ficou na história do Simpro-ABC como uma marca mesmo. É interessante que o Simpro-ABC era uma militância com a gana tal de participação que, por exemplo, na formação da CUT, nós somos o primeiro sindicato de professores a entrar na CUT. Né? A gente nem era sindicato, a gente era associação profissional, fizemos uma assembleia lá no Sindicato Metalúrgico e decidimos entrar para a CUT, para a Central Única dos Trabalhadores, que ela aceitava
naquela época, quando ela se formou, ela aceitava sindicatos, oposições a sindicatos que tinham direções pelegas e associações, que era o caso da nossa associação pré-sindical. Então é uma coisa interessante. Então na nossa história a gente tem um pezinho lá no começo da CUT, aquela CUT que está começando, nós estamos lá junto. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar agora é assim, passados esses 40 anos, poxa, o sindicato nasce, como o Zé colocou, de um período em que as férias não eram coletivas, elas não tinham uma data certa, o recesso não era algo consolidado, não havia um pagamento de janela, enfim, uma série de direitos não existiam. O sindicato vem e junto com as suas organizações, né, então federação, confederação, a gente vem e consolida isso tudo. Mas hoje o professor acha que isso é força de lei. O professor acha que isso não é convenção coletiva de trabalho. Muitas vezes os professores e professoras, eles lidam com isso como se fosse assim, um governo qualquer colocou isso na forma de lei. E não. As nossas férias coletivas, gozadas, 30 dias ininterruptos, preferencialmente em julho, são uma conquista sindical. O recesso de 30 dias ininterruptos, porque a gente tem que lembrar que na educação pública isso pode ser interrompido, mas esse recesso de 30 dias ininterruptos, basicamente, sem atividade nenhuma, né? Sem formação, sem nada, que é um período de descanso mesmo, as pessoas não percebem que isso só existe em São Paulo. Isso é uma conquista do Estado de São Paulo, da educação privada do Estado de São Paulo, que se uniu para negociar isso com a patronal, que conquistou isso na raça, na marra, né? Então, uma série de direitos que nós temos, que como isso de fato se consolidou, professores e professoras acham que não é uma luta nossa. Só que é. E mais do que isso, é uma luta nossa que se renova a cada ano ou a cada 2 anos, quando nós negociamos as convenções coletivas de trabalho, que elas podem ter a periodicidade de 1 ano ou 2, depende do momento, né? Então, toda vez que você vai negociar uma convenção coletiva de trabalho, de novo a gente está falando em férias, de novo nós estamos falando em recesso, de novo nós estamos falando em bolsa de estudos para os filhos, de novo a gente está falando em licença maternidade, que não são coisas simples, elas não caíram do céu, né? Então tudo isso tem que ser reconquistado a cada negociação, e é por isso que a gente precisa da base forte, da categoria junto conosco. Por exemplo, a gente tem muitos direitos, mas nós precisamos avançar na licença maternidade. Porque aí sim a gente tem o que é força de lei, mas a gente não tem o avanço. Então é uma luta, é uma busca. Então sim, tem muitos direitos a serem ainda trabalhados, conquistados, tem muita luta e muita vitória pela frente. Por isso a gente precisa da categoria. E é aquilo mesmo, a categoria de alguma maneira, claro, a vida ficou um pouco melhor, a gente tem algumas conquistas, a gente acha que isso está consagrado e nunca vai mudar. E muitas vezes nós esquecemos que numa campanha salarial, numa negociação com a patronal, poxa, nós tivemos isso recentemente. A patronal chega e fala, eu acho que hora atividade não precisa mais, tá? Hora atividade não precisa mais não, porque você tem uma série de tecnologias que fazem coisas, então você não precisa mais ter tanto trabalho. Isso não é verdade. A tecnologia nos traz cada vez mais trabalho. Então nós temos que lutar por uma hora atividade maior, por valores maiores, mais satisfatórios, né? Porque eles vêm para tirar bolsa de estudos para os filhos. Poxa, eles vêm tentando tirar, então a gente precisa não só consolidar ainda mais, como avançar, conquistar, melhorar e reconquistar a cada momento. Esse é o trabalho do Simpro-ABC e a gente sempre fala que o Simpro-ABC é a categoria, não é a direção, mas somos todos e todas nós juntos numa luta única. Então nós precisamos das pessoas aqui, das pessoas participando das assembleias, desse fervor pela luta, dessa vontade de conquistar, né? A gente precisa trazer esse ânimo o tempo todo, é um resgate que é contínuo. Eu costumo dizer que o Simpro-ABC somos nós, nossa força, nossa voz. Quando eu visito as escolas, essa é uma fala que sistematicamente eu faço.
O SimPABC somos nós, nossa força, nossa voz. O sindicato não é uma diretoria que tem um poder de polícia e obriga o patrão a pagar. Não, o sindicato é uma entidade que organiza a categoria para fazer prevalecer seus direitos. Ampliar sempre que possível, é a história dos sindicatos, a gente sempre ampliou os direitos. E um desafio atual nosso é manter esses direitos, ampliar. Ampliar é um desafio enorme, mas nós temos hoje uma situação que é assim, a situação dos grupos econômicos que estão entrando, né? Como assim grupo econômico? São fundos de investimento que investem do mesmo jeito que investe em supermercado, investe em revenda de carro, investe em escola. Então nós temos hoje uma transição que já aconteceu no superior. Os grupos econômicos entraram pesadamente no superior e o resultado foi um desastre em termos de salariais, em termos de qualidade de vida para o docente do ensino superior, e o mesmo está para acontecer. Então o desafio do SimPABC e da categoria dos professores do Estado de São Paulo vai ser como enfrentar esses fundos de investimento que entram querendo pôr tudo por terra abaixo, né? Quer dizer, hoje tem um grupo, não vamos entrar em dar nomes, mas tem um grupo hoje que quer anular a convenção. Tem um grupo econômico que quer anular a convenção. Isso é uma coisa completamente inédita, a história do sindicato nunca existiu. Sempre foi difícil fechar a convenção, teve mobilização, teve greve, até greve para a gente assinar uma convenção coletiva. Mas depois de assinado, nunca teve ninguém que tentou invalidar, anular a convenção. Pois hoje nós temos um único grupo que vem do Rio de Janeiro e que está trazendo essa novidade, que não é uma novidade, essa péssima novidade, né? Então esse talvez seja o grande desafio da gente, é como o sindicato vai viver nesse futuro agora, onde vão ser fundos de investimento que vão ser os proprietários das escolas. O dono da escola vai ficar uma pessoa que vai participar do conselho, né? Não vai ter mais a figura do dono, vai ter a figura do gestor. E a escola vai ter ações na bolsa e vai ter que dar lucro, assim como é no caso da Anhanguera e outros tantos grupos aqui que funcionam na região. Eu acho que a gente precisa desses professores e professoras que estão chegando agora. A gente tem que perpetuar essa luta, né? Apesar de termos muitas conquistas, os desafios superam, eles vêm sempre, né, na contracorrente, como já foi colocado aqui, essa questão dos grandes grupos econômicos do superior e que chegam agora na educação básica. A gente precisa agora segurar o que nós temos de direitos, então manutenção dos direitos, a conservação desses direitos é uma luta extremamente importante, e como avançar nesse período tão difícil, tão adverso agora. Para isso a gente precisa da juventude, da alegria, da experiência dos que estão há muito tempo, dos que construíram tudo isso. A gente precisa valorizar essa experiência e a gente precisa traçar o caminho. Eu acho que tudo se resume numa grande força de vontade, numa grande força de luta. Lembrando que a luta ela é coletiva, né? Quem vem para o sindicato não vem para uma luta individual. Nós vivemos das nossas aulas, nós aqui no SimPABC, nós nunca temos nenhum diretor que seja liberado, nunca tivemos. Então nós estamos aqui, mas vivendo das nossas aulas. E por que estamos aqui? Por essa coragem, por essa vontade, por esse senso de coletivo, que é lutar, que é conquistar, que é trazer algo que é para todo mundo. É para todos e para todas, é para todo mundo, condições de trabalho, melhores salários, reajustes garantidos, diminuição da perseguição, né? Levar o fim dessa perseguição em cima da classe educadora, porque não é uma perseguição só na escola, mas ela é em todo o âmbito social. Então, quando você quer destruir uma política, qual a primeira coisa que você faz? É demonizar a educação, demonizar os professores. E não, a gente está aí nessa luta para trazer que, olha, é a educação que traz novos ares,
que ensina a pensar, que ensina a questionar, que ajuda no poder de escolha, das sábias escolhas. Então, acima de tudo, estar no sindicato é estar valorizando a educação desse país. Então, nós precisamos, sim, da renovação, das novas pessoas que chegam, de trazer para essas pessoas uma consciência, de saber valorizar o que é esse caminho e o que são todas as vitórias que temos e que ainda virão. Por isso que a gente sempre diz, né? A gente sempre fica reforçando, sindicato somos todos e todas nós. Então, trazer isso novamente. O professor não é um empreendedor. Professora, ele é um ser humano que está educando os seres humanos e abrindo caminho para seres humanos. Então, a humanidade tem que estar acima de tudo e a valorização dessa humanidade. Eu acho que a gente tem uma conjuntura onde os professores mais jovens talvez estejam mais sujeitos a esse discurso ideológico que a extrema-direita coalhou o país, que é o discurso do empreendedorismo, né? Que é uma grande falácia. Você acha que você elimina todos os trabalhadores, todos passarão a ser empreendedores? Bobagem. O que é um menino que entrega pizza? Ele é um empreendedor? Não, ele é só um trabalhador precário, né? Um professor que dá aula nesses cursos online, tem vários aí, viu, gente? Vários cursos online que são Alura, tem muitos nomes esses cursos. E o professor desse lugar é precarizado, né? Então, não é um empreendedor. Falar que um trabalhador precarizado é empreendedor, isso é ideológico, né? A classe dominante quer convencer que um trabalho sem direito é empreendedor. Não. Empreendedor é aquele cara que tem lá 100, 200 ou 1.000 empregados trabalhando para a riqueza desse cara. Esse é o empreendedor. Não existe empreendedor de si próprio, é uma grande bobagem. Empreendedor de si próprio é só uma falácia, é só um modo de falar que você é um trabalhador sem direito. Então nós vivemos muito essa pressão. As escolas ainda não entraram numa loucura que é transformar em PJ, porque a lei impede, mas vira e mexe tem PJ nas escolas. O PJ para fazer de educação artística, o PJ dessa ou daquela outra atividade, porque a vocação do patrão é um trabalhador sem direitos. O PJ é isso, né? É um empreendedor. É uma coisa completamente absurda, mas hoje se vende como se fosse... Isso é o futuro. O futuro é o empreendedorismo. Não, isso não é o futuro, isso é a barbárie. É o trabalhador sem direito. Isso é barbárie, não é futuro. Que a burguesia, né, via extrema-direita, que quem mais põe esse discurso na ordem do dia, e a direita querem vender isso como a grande utopia, quando não passa de uma distopia, né? Eu acho que é essa coisa que o jovem tem que estar atento hoje. Mas a categoria é feita de jovens, né? Nem tanto, e pessoas com mais idade, enfim. A categoria é um todo, né? Então, nós vamos ter o sindicato tem que aprender a trabalhar e lidar com todo mundo. Eu acho que a gente, grosso modo, se esforça e vai conseguindo, né? Essa conjuntura, ela tem alguns pontos interessantes. Ser empreendedor de si mesmo é você não poder ficar doente, porque se você não trabalhar, você não vai comer. Você não pode descansar, né? Você não pode se atualizar, você não pode fazer cursos, porque você parou de trabalhar, você não ganha. Então, essa precarização ela é complicada. Você não pode ter uma gripe, você não pode perder a voz. E isso é desumano, para dizer o mínimo. Por outro lado, quando a gente vê os movimentos aí pelo fim da escala 6x1, tem um movimento interessante nisso. Quando as pessoas, após reforma trabalhista, entraram na escala 6x1, nas diversas categorias, e aí não estou falando só de professor, né? Para nós ainda é um pouco mais tranquila essa parte por enquanto. Mas enfim, quando a sociedade entrou na escala 6x1, ela descobriu que ela não descansa mais. Então aquela mãe, né, que é trabalhadora, ela usava o seu sábado para colocar a casa em ordem, para ver os filhos, para acompanhar as lições de casa, para poder agendar alguma coisa, para visitar um familiar, ou se ela tinha folga durante a semana, era o momento que ia levar o filho ao médico.
que ia poder ir ao médico ela mesma, e a partir do momento que não se tem mais isso, a vida parou. E é interessante que a gente vê crescer lá fora um movimento muito grande que está atingindo até uma parcela da direita, pelo fim da escala 6x1, porque as pessoas entenderam que isso desumanizou, isso colocou todo mundo na condição de escravo. E a gente vê a nossa categoria, como eu falei, ela não está tão imersa nisso, mas a gente vê as escolas colocando aqueles sábados letivos, né? Mas e começou, né? tudo ajuda, tudo usa como justificativa para arrumar um sábado, e a gente tem essa luta. O fim do 6x1 para nós seria o fim desse sábado aí, daquela festa junina que inventaram de botar de domingo, porque professor não é escravo, não, e tem que ter qualidade de vida, né? A pandemia foi um choque de realidade, né? Quer dizer, a gente de uma hora para outra, a categoria teve que aprender a dar aula online, né? A diretoria teve que aprender a funcionar. Foi um choque, foi uma coisa que foi completamente fora do esquadro. E a burguesia aproveitou para passar boiada, porque ela passou uma legislação trabalhista regressiva, que pioraram as férias, por exemplo. As férias, quando a empresa atrasava, pagava em dobro. No pós-pandemia, se atrasa o pagamento de férias, hoje paga uma multa, não é mais o dobro, né? Então, a pandemia foi mais uma experiência de que a burguesia aproveita todas as chances, todas as colheres de chá, todas as desculpas que a conjuntura traz para piorar a vida do trabalhador, né? A precarização do trabalho, a redução de direitos, tudo isso veio com a pandemia, né? E tem sido bastante complicado a gente trazer de volta, anular as reformas trabalhistas regressivas. É um esforço nosso, né? Quer dizer, a escala 6x1 ela era uma grande bandeira, talvez a bandeira mais aglutinadora de todas as bandeiras, né? Hoje o sindicato, a classe trabalhadora defende essa bandeira como um todo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e a taxação do BBB dos muito ricos, bancos, bets, enfim, de toda essa turma que não paga imposto, né? E é uma coisa vergonhosa, né? Quer dizer, a gente ganha se matando de trabalhar, ganha 4, 5 mil reais se matando de trabalhar, dando sangue, e paga imposto de renda. E tem um 0,1% da população que não faz absolutamente nada, vive de dividendos, e essa turma não paga nada de imposto. Então nós temos aí um combate pela frente. E o Congresso Nacional mostra de que lado está, que até hoje não votou isso. O governo Lula vem propondo isso desde o primeiro dia, conseguiu negociar, ampliar, mas não conseguiu ampliar até os 5, ampliou só até 2 salários, o que é um horror, né? E a gente espera o quê? A gente espera que o governo Lula até o final desse ano consiga passar, mas nós temos um Congresso que a gente não pode desconsiderar. Bom, mas eu posso falar um pouquinho da pandemia? Lógico, Acho que a pandemia ela foi um momento assim dramático no mundo todo, mas se a gente pensar no professorado aqui do ABC, vamos falar de nós aqui, nós somos jogados para o mundo virtual para dar aula online sem nenhum preparo. As escolas, em sua maioria, vamos dizer assim, a imensa maioria, não ofereceu nada, e esse professor foi jogado para dar aula online, tendo que providenciar o seu equipamento, tendo que aprender sozinho como fazer, como que eu faço uma aula para chegar para o meu aluno. Então esse professor teve que se virar sozinho. As escolas, na sua maioria, não fizeram nada, não deram apoio nenhum, não deram preparo nenhum, não forneceram equipamento, né? E até quando a gente começou a voltar para as escolas, eu tenho um caso que me incomoda até hoje, de uma certa escola que as pessoas tinham que ir trabalhar levando os seus computadores para a sala de aula, porque no nosso retorno a gente fazia aula híbrida, ia só uma parte dos alunos e a outra parte ficava em casa. E haviam escolas que obrigavam a levar o próprio computador e em dia de chuva não podia usar o estacionamento da escola e tinha que molhar as máquinas na rua, porque a regra era deles. E quem não estivesse feliz,
que pegasse sua maquininha e fosse embora. Tudo isso nós passamos. Mas eu acho que uma coisa que orgulha muito o Simpro-ABC é que nessa loucura toda, quando veio a vacina, aí tinha aquela coisa da prioridade, quem vai ser vacinado primeiro, quem não vai, tem as comorbidades, que categoria que vai primeiro. E foi aqui no ABC que nós começamos um movimento para buscar prioridades de vacinação para os educadores, educadoras, professores administrativos ou não, ou seja, para a comunidade escolar. A gente começou puxando, claro, para professores e professoras, mas levamos para toda a comunidade escolar. E naquela época perigosa, nós fomos às ruas, num movimento pró-vacina com prioridade para nós. Foi aqui no ABC que isso nasceu. Nós começamos com reuniões virtuais, chamando autoridades, chamando lideranças políticas, sindicais, parlamentares, e foi assim que nós conseguimos. Depois a gente foi para a rua e a vacinação chegou para nós, chegou de forma prioritária. Essa luta começou no ABC. Eu acho que o Simpro-ABC tem que ter um orgulho gigantesco. A categoria tem que ter esse orgulho, né? Porque foi junto ao sindicato que nós conseguimos isso. E acho que isso é fenomenal para nós, a gente nunca pode esquecer. É importante destacar que a Edilene foi a grande puxadora desse tema, entendeu? Ela que correu atrás desse, correu atrás do prefeito, correu atrás de várias coisas. Foi iniciativa basicamente da presidente. Todos apoiaram, lógico. Foi um medo danado de ver as pessoas morrendo. Foi isso, foi muito medo da morte que era iminente ali. Bom, você imagina, eu que ajudei a começar o Simpro-ABC, que às vezes pra gente é um encanto, né? Você tem um projeto que vingou e que dura 40 anos e que já tem outras pessoas que já foram presidente, que tocam, que fazem funcionar, então todo mundo aí, né? Então isso é muito realizador, né? É impressionante, né? Eu costumo dizer o seguinte, a ideia do sindicato era uma ideia muito boa, mas ela vingar por 40 anos é impressionante, né? Que um monte de entidades fecharam, abriram, fecharam. A gente está aí, ó, está na luta, e é um sindicato que existe, cria polêmica, tem oposição, tem lado na conjuntura, né? E a gente imagina que vai ficar mais 40 anos. Eu espero que não comigo, lógico. É isso aí. Bom, gente, comemorar esses 40 anos, eu acho que o sindicato, a história do Simpro acaba se fundindo à história da nossa vida, né? As nossas carreiras enquanto professores e professoras, elas se confundem com a vida sindical. Como já foi dito aqui, que a gente não é liberado, a gente tem que viver das aulas, então as nossas carreiras se confundem. Então eu acho que para quem está na diretoria do Simpro, para quem viveu isso muito de perto, não dá para separar a vida de professor, a vida pessoal da vida sindical. Porque nós criamos nossos filhos nessas salas de reunião, né? Todo mundo em algum momento teve um filho pequeno que vinha para uma reunião de sábado, vinha para uma reunião à noite, ou quando estava meio doentinho, não podia ir para a escola e a gente não podia abrir mão dos compromissos, ficava aconchegado com a mãe e com o pai no meio da reunião. Então, as nossas vidas, elas correram juntas, né? A vida do sindicato é a nossa vida e é isso que traz tanta alegria. E as pessoas novas que chegam, elas chegam já sentindo isso, né? Não demora muito para o sindicato entrar na vida e as pessoas se viciarem nisso no bom sentido, tá bom? Mas de correr a vida sindical junto. E como nós temos federação e confederação, é muito legal a gente ter construído uma história que corre país afora, né? Os nossos amigos estão aqui, mas a gente conhece gente do país inteiro e a gente conhece história de vida desse povo do país todo e é muito legal. É uma relação, acima de tudo, uma relação de carinho, de companheirismo, de trilhar juntos e juntas. Então nossa, 40 anos. Pois é. Que delícia. Então, são 40 anos dizendo não ao individualismo. São 40 anos de defesa do coletivo, defesa da categoria, defesa dos interesses da maioria.
seja da categoria, e quando a gente abraça bandeiras gerais, é o interesse da maioria da população. Então, para a gente, isso realmente é realizador. Não tem outro termo, né? É o viver coletivamente. Exatamente. E pela coletividade. Que é o discurso contra-hegemônico, né? A gente passa a ver fazendo isso e é muito bom. Né? É muito bom não ser a massa manobra que a direita quer que o povo seja. Né? E a gente consegue, no sindicato, fazer isso e arrastar muita gente que não acredita no discurso da extrema-direita, nem da direita. Isso aí. É isso.